Gente, saiu o esperado relatório da OEA. Você lembra dele? Aquele que a gente tanto esperava no começo do ano, que nos trazia a esperança. Aquele do Pedro Vaca, que veio ao Brasil, da Relatoria da Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E foi bom ou foi ruim? Ó, pra você lembrar, tem essa famosa foto dele aqui, ó, se reunindo com o STF. Ele tá ali, ó, pertinho do ministro Barroso. E tem também essa famosa reunião dele aqui, ó, com parlamentares da direita. Você vê ele ali conversando com o Magno Malta, fazendo denúncias, ao fundo ali o Marcel Van Hatten. E se você lembrou, então ó, para tudo o que você está fazendo, porque a gente aguardava demais esse relatório, porque ele podia lançar luz para toda a comunidade internacional sobre os abusos e arbítrios que acontecem aqui no Brasil. Então fica comigo que nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar a conclusão desse relatório, se ele estava de acordo ou não com as expectativas da direita e se ele apresentou alguma crítica ao STF ou foi uma vitória estrondosa aí da esquerda. E eu vou começar com a gente como a gente faz às vezes com os amigos. Ó, você que está aqui comigo, você quer primeiro a notícia boa ou a ruim? Conta aí pra mim nos comentários qual você pede para ouvir antes quando alguém faz para você essa pergunta e se você é como eu, pede para ouvir antes a notícia ruim para depois dar uma aliviada, para ficar com a coisa boa na cabeça no fim. Então eu vou seguir essa mesma ordem. Ó, gente, então finalmente o Pedro Vaca da OEA, da Organização dos Estados Americanos, soltou o aguardado relatório sobre a liberdade de expressão no Brasil. E ele veio ao Brasil em fevereiro de 2025 para entender o que estava acontecendo aqui com o estado da liberdade de expressão no Brasil. E aí ele se reuniu com várias autoridades, políticos, juristas, movimentos da sociedade civil organizada. Ele ouviu vários deputados e senadores da direita também, e a direita cobrava que ele atestasse que o STF e o ministro Alexandre de Moraes estavam realizando censura no Brasil, perseguindo os adversários políticos e instalando um estado de exceção aqui. A esquerda e o STF, por sua vez, do outro lado, queriam que ele dissesse que houve uma tentativa de golpe no Brasil e que Moraes simplesmente seguiu a Constituição. Agora, o resultado foi uma aparente vitória do STF. O Pedro Vaca diz o seguinte aqui no relatório. E ó, eu digo uma aparente vitória do STF, você já vai entender por quê. E o Pedro Vaca, ele diz o seguinte aqui no relatório. Eu vou mostrar aqui para vocês e eu peço desculpas porque está em PDF, nesse formato, e eu não consigo ampliar mais, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Olha aí. A delegação da OEA constatou que o Brasil possui instituições democráticas fortes e eficazes, o que se evidencia por declarações e políticas relevantes do Estado destinadas à conformidade com os padrões nacionais e internacionais de direitos humanos. A visita em si é um gesto nesse sentido. Situar o Brasil como um Estado democrático, regido pelo Estado de Direito, é um pré-requisito para compreender a situação do direito à liberdade de expressão no país. É isso aí, gente. Praticamente ninguém da direita esperava que o Pedro Vaca fosse reconhecer que o Brasil tinha instituições democráticas fortes e eficazes. Por exemplo, eu te pergunto, você acha aí que o STF é uma instituição democrática? Ó, eu acho que está respondido, né? Isso fez com que a imprensa imediatamente desse esse relatório aí como se fosse aí uma vitória da esquerda. Olha aí, uma vitória do STF. Após se reunir com o Bolsonaro, a OEA frustra o ex-presidente ao reconhecer tentativa de golpe e destacar papel do STF. É a matéria que saiu, dando aí como uma derrota da direita. E até o Gilmar Mendes, ele correu para tentar tirar uma casquinha aí do relatório. Dá uma olhadinha aqui no que ele postou. O novo relatório da OEA sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil confirma o que juristas e observadores internacionais vêm ressaltando. O país dispõe de instituições democráticas sólidas, separação de poderes, Estado de Direito em pleno funcionamento, com o STF exercendo um papel histórico da defesa da Constituição. Mas calma que não é bem assim não, Gilmar. Será que foi mesmo uma derrota da direita? Ó, eu vou te mostrar agora o outro lado, o lado bom da história. Senta aí, se alivia um pouco. Enquanto isso, eu quero te agradecer por você sempre deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e assim fazer parte dessa grande comunidade que luta por um país melhor sem desistir. Muito obrigado e bora lá, ó. Gente, esse relatório, ele tem vários pontos de concordância com a esquerda, com a STF, mas veja bem, o relatório ele também demonstra vários erros, várias ilegalidades e abusos cometidos pelo STF e eu vou apontar 3 aqui. Para começar, veja aqui ó, quando ele fala do 8 de janeiro, dá uma olhadinha aqui comigo. Mais uma vez vou ler para vocês. Na opinião da relatoria,
A grande escala dos eventos do 8 de janeiro permite acreditar que alguns dos participantes pretendiam apenas expressar sua insatisfação com questões de interesse público. Gente, isso é muito importante. Isso aí é uma organização internacional dizendo com todas as letras que teve gente inocente que foi condenado no pacote do 8 de janeiro. Vocês entendem a gravidade disso? Vamos agora para o segundo erro. E esse primeiro aí é gravíssimo. Só teve aí também eles deram uma minorada. Alguns participantes, gente, a maior parte dos participantes queria só expressar insatisfação. Mas muito importante esse reconhecimento, tá? Vamos agora para o segundo erro. O sigilo eterno dos inquéritos do ministro Moraes. O relator, o Pedro Vaca, ele admitiu que existe a necessidade de transparência desses inquéritos infinitos. Dá uma olhadinha aqui comigo, Nesse sentido, a relatoria insta o Estado a disponibilizar informações adequadas sobre investigações e inquéritos concluídos ou em andamento que não prejudiquem a continuidade das investigações, não infringam os direitos dos terceiros e não estejam sujeitas a restrições de divulgação. Por fim, gente, a direita ela sempre reclamava das ordens de censura e de retirada dos perfis das redes sociais. A direita sempre disse, com razão, que o ministro Alexandre de Moraes dava ordens secretas, que não especificava o que foi feito de ilegal pela pessoa e que nem dava a possibilidade de recurso, justamente pelo sigilo eterno desses inquéritos. O que nós sabemos que é verdade. Agora preste atenção aqui no que o relator falou sobre isso. Vamos aqui para o próximo ponto, página 59. Aí, A relatoria considera que, como regra geral, as ordens de restrição de conteúdo, ou seja, de censura nas redes, devem informar claramente às plataformas a base jurídica de cada solicitação, a determinação da ilegalidade do conteúdo, a entidade responsável pela ordem e, quando aplicável, a duração da ordem, observando os requisitos da legalidade, legitimidade e necessidade. Mesmo em situações excepcionais em que a circulação do conteúdo possa causar danos imediatos e graves, as ordens de remoção devem ainda conter os fundamentos jurídicos de cada solicitação e a entidade responsável pela ordem. Gente, nada disso aí era feito pelo Alexandre de Moraes, nada. Isso é evidentemente uma crítica gigante ao ministro. Tudo isso expõe os erros, os abusos, as ilegalidades, os arbítrios para o mundo. Então, diante de tudo isso, eu vou fazer um balanço aqui. O relatório ele não disse que o Brasil passa por um período de exceção ou algo do tipo. E nesse ponto ele é frustrante sim. Mas, por outro lado, ele traz várias críticas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. Então foi uma porrada, mas muito, muito mais suave do que a gente gostaria, o que nos faz ver mais uma vez que a solução não vai vir de fora, gente. Não tem sebastianismo, não vai voltar o Dom Sebastião, não vai vir dos Estados Unidos o Trump, não vai vir da OEA nesse momento solução. Nós vamos ter que construir soluções pelas nossas forças para o Brasil internamente em 2026. E ver o Gilmar comemorar como a gente viu é ver como que eles agem, moldando a narrativa com viés, selecionando o que interessa e descartando o que não interessa. E grande parte da repercussão da imprensa foi assim também. E vamos aqui lembrar do seguinte, quem nunca admitiu crítica foi o próprio STF, quem nunca admitiu abuso. Então bastava que o Pedro Vaca concordasse com uma crítica da direita para que essa aura de infalibilidade do Moraes caísse, e caiu. Mas e você, hein? O que você achou desse relatório? Me conta aí a sua opinião nos comentários. Pois é, né? Esse tal desse relatório aí da OEA, que muitos ficavam esperando, né, que fosse a grande salvação, né, que aconteceu aí em 2025, a reunião da OEA, né, a visita ali dos técnicos para poder averiguar se está tendo algum abuso judiciário, né? E aí muitos ficaram esperando que viesse um relatório favorável à democracia, né, aos abusos que tem acontecido com Jair Bolsonaro e com os patriotas também que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, terminou em pizza. Outra coisa também que terminou em pizza foi a Lei Magnitsky e a própria sanção ali do Donald Trump sobre o Brasil, né? Acabou que virou em pizza porque a taxação tarifaço, o governo deu um jeito de absorver, criou novos impostos e saiu dessa situação aí. Agora, tem uma questão, pessoal, que é muito importante que nós vamos mostrar agora. Preste atenção o que vai trazer aqui o jornalista Alexandre Garcia, aquele mesmo que já trabalhou na Globo, em vários portais de notícia.
Olha só o que ele vai mostrar aqui, pessoal. É seríssimo o que está acontecendo ali em Brasília. Muitas pessoas não estão observando porque estamos aí num período festivo, né? Mas agora você vai ver. Olha só que absurdo. Mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Veja aí essa matéria com o jornalista Alexandre Garcia. Mais uma denúncia seríssima nesse finalzinho de ano ali em Brasília. Confira. Bom, começo com as novidades sobre o Bolsonaro, que continua no DF-Star, hospitalizado. Foi submetido a um procedimento que identifica que um nervo chamado, eu acho que é frêmico, algo assim, né? Que comanda um lado, o nervo tem o outro lado aqui também, sai daqui, comanda movimentos involuntários, como soluço, por exemplo. Estava prejudicando a recuperação das cirurgias de hérnia, inclusive porque sacode o corpo todo. Foi aplicada essa anestesia no nervo e nesta segunda-feira aplicam do outro lado. A expectativa é de que haja algum resultado, embora seja quase um tratamento, eu não diria experimental, mas estão experimentando opções de tratamento clínico e procedimento de anestesia, né? A Michele Bolsonaro está acompanhando lá, está falando sobre essa intervenção no frênico e pede orações, né? Porque a situação, os médicos estão tentando, depende de o paciente reagir. A crise de soluços que ele teve depois da cirurgia foi além da usual, que chegava a 40 soluços por minuto. Bom, e a outra questão, a outra surpresa de fim de semana foi a prisão do Silvinei Vasquez, que era diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, fora condenado a 24 anos e meio, estava ainda com tornozeleira, participava da administração municipal em São José, Santa Catarina, e de repente sumiu. Viram que a tornozeleira não dava mais sinais, ele alugou um carro, tem imagens dele pondo um pitbull dentro do carro, com todo o equipamento para servir o pitbull, ração, pratos para comida, para água, tapetes absorventes, etc. E ninguém sabe cadê o pitbull. Ele foi preso no Uruguai, no aeroporto de Assunção, quando tentava embarcar para El Salvador. Estava com o passaporte, parece que era uma foto de alguém parecido com ele, que tinha outro nome, passaporte paraguaio. Um advogado me disse, puxa vida, que erro crasso, se ele embarcasse na Argentina com o passaporte paraguaio, não ia chamar a atenção de ninguém. Esse passaporte chamou atenção, teria chamado atenção. Ele usou lá um laudo médico, dizendo que não podia falar, e que ia fazer tratamento em El Salvador. Mas, enfim, ele está preso em Brasília por ordem de Moraes, está no 19º Batalhão da Polícia Militar, no mesmo lugar onde está Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça. É um batalhão que serve ao presídio da Papuda. Chamam de Papudinha esse lugar. E a defesa está pedindo que ele fique detido em Santa Catarina. Ele não é casado, não tem filho, não tem pais. Os pais já morreram. Por isso que eu pensei que deu o cachorro que seria companhia para ele, né? Não se tem notícia até agora. Mas aí a consequência é que Moraes decretou a prisão preventiva de 10 pessoas que estavam na mesma situação, estavam com tornozeleira, esperando a tramitação em julgado dos recursos, depois da condenação, né? Ainda não estavam exatamente cumprindo pena. E mais 10 pessoas. É uma coisa... Por exemplo, Felipe Martins foi preso.
foi preso porque o Silvanei tentou fugir. É um negócio, é muito estranho, né? E os outros, menos um, que não foi encontrado. O que foi presidente do voto legal, Moretson, não lembro agora o nome todo dele, o Moretson sumiu, né? O próprio advogado disse que não está, que ele avisou que ia mudar de endereço e pronto, né? Interessante que a tornozeleira eletrônica parece que não deu sinal. Descobriram agora que teve prisão preventiva, que ele está sumido. Mas é muito estranho, tem um coronel que mora em endereço certo e sabido, estava em casa, cumprindo todas as determinações do juiz de execuções criminais, que é o Moraes, né, também, e de repente foi recolhido à prisão, porque o Silvinei tentou fugir. Estranho, né? Bom, tem uma outra situação aqui. Pois é, ele alegou que o Silvinei alegou que está doente da cabeça. Esse advogado me disse, olha, por ele ter tentado sair por Assunção, deve estar doente da cabeça mesmo, porque se ele tivesse bom da cabeça, ele tentaria sair por Buenos Aires, por exemplo. Eu queria falar também sobre uma outra questão aqui. Gente, isso é sério. Quem recebeu favores de Vorcaro, do Banco Master, deve estar preocupado. Na hora que o Vorcaro falar, já imaginaram? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje no Globo, na coluna do Lauro Jardim, ele informa que numa reunião, numa mansão de quantos milhões? Falou o preço da mansão, 36 milhões em Brasília, do Daniel Vorcaro. Houve um jantar para homens, 20 pessoas, entre os quais estava o ministro Alexandre de Moraes. Já numa época em que o escritório da família Moraes recebia 3 milhões e 600 por mês. Está lá no Lauro Jardim. Faz menos de um ano. Essa mansão tem 1.700 metros quadrados. Segundo ele, a informação foi de um dos convivas, um dos 20 convivas que lá estavam. Aí eu fico pensando, né? Realmente, as pessoas devem estar preocupadas com o que o Vorcaro falaram. Imagina se o Galípolo resolve também contar exatamente a parte dele, porque a nota do Banco Central, em resposta à nota de Moraes, ele disse que sim, que houve ligações falando da Magnitsky, mas só confirmou isso. Ele não tomou a iniciativa de dizer, olha, não houve ligações tratando do Master com Moraes, né? Essa história, né? Todo mundo diz, puxa, Vorcaro sabia fazer amigos que recebiam favores dele. Agora eu vejo, por exemplo, o TCU, o que o TCU tem a ver com isso? E o TCU mais ou menos cobra do Banco Central, quer saber, está aqui, ó. O TCU que eu estou dizendo é um ministro que era deputado de Roraima, do Republicanos, chamado Jonathan de Jesus, né? Tomando satisfação, deu 72 horas para o Banco Central informar se não foi precipitada a liquidação, né, do Master, e todo mundo reclama que pode ter sido demorada e não precipitada, exatamente o contrário, né? É um ex-deputado, o ministro do TCU, que é formado em medicina, ele alega que outro grupo poderia comprar por 3 bilhões, né? Como prendeu Vorcaro no mesmo dia em que decretou a liquidação, que o Banco Central deveria buscar soluções de menor impacto. Vorcaro fez amigos. Tá muito evidente isso. Bom, por causa disso, opositores na Câmara dos Deputados, deputados de oposição, estão interrompendo
ou pelo menos anunciaram, o deputado Gilberto Silva, do PL da Paraíba, que está liderando isso, que nesta segunda-feira vão se reunir para apresentar, começar a colher assinaturas de mais um pedido de impeachment do ministro Moraes diante do contrato do Master e a suspeita de lobby no Banco Central a favor do Master. Tudo isso acontecendo. Tem gente que fica pensando, né? Eu vi, por exemplo, só mais um registro, o Ricardo Couto, meu amigo, meu colega de Jornal do Brasil, e o primeiro, o grande secretário de imprensa de Lula, que o acompanhou no primeiro governo, no primeiro mandato. Ele escreveu na UOL dizendo que Toffoli anda como um trem desgovernado, enfiou os 2 pés na jaca com a cariação do diretor de fiscalização, que nem é investigado. Absurda essa cariação antes que investigados fossem interrogados pela Polícia Federal. Monet mandou suspender o teatro do ministro, mas Toffoli dobrou a aposta. As iniciativas de Toffoli, logo após a viagem de avião para o Peru para ver o jogo de futebol, né, com o advogado do Master, um processo que estava na primeira instância do Master, o Toffoli chamou para si, virou investigador, juiz, né, decretou sigilo, tudo isso está aí em discussão agora, e tem muita gente que tem a impressão que ministros do Supremo foram usados para anular Bolsonaro, e agora que anularam, né, estão sendo dispensados em seu apoio, e aí as coisas estão vindo à tona, estão revelando, né? A gente não sabe, né, nesse país em que até o passado é imprevisível, não sabe o que pode acontecer amanhã. Pois é, tá aí, você viu, né, o Alexandre Garcia falando sobre essa confusão aí, né, o envolvimento do Vacari Neto aí, juntamente com políticos, autoridades. Olha só, pessoal, não tem o que dizer. Na verdade, não tem como esses grandes bancos, banqueiros, multimilionários aí terem sucesso no Brasil sem a ajuda justamente do governo. Eu me lembro quando o Ciro Gomes fez uma denúncia seríssima sobre os precatórios, né? Os precatórios são dívidas do governo com pessoas físicas e que já tem 10, 20, 30 anos que não foram pagos. E aí, né, o Lula, assim que tomou posse, primeiro falou que não ia pagar nada, e aí reduziu o valor dessas dívidas, só que depois ele pega e vende para os bancos, apenas 2, 3 bancos, meia dúzia de bancos, e esses bancos que compraram a preço de banana os precatórios, depois de 7 dias, 2 semanas, o Lula vai e fala que vai pagar os precatórios, e aí o preço foi lá na altura e ele pagou 2, 3 vezes mais o valor para os bancos. Ou seja, dando um golpe naqueles, né, velhinhos que precisavam aí receber esse precatório, estavam esperando há 20, 30, 40 anos, né? Foi um golpe que o próprio Ciro Gomes, amigo de Lula, denunciou e botou a boca no trombone. Ou seja, esse país, pessoal, é um país de pouca vergonha, é um país de bagunça. Nós não temos segurança jurídica nenhuma, né? Segurança jurídica nenhuma. Você não faz ideia do que vai acontecer em 2026. Né? Nós estamos aqui terminando um ano, começando já no início já de outro ano, e aí você não sabe o que pode acontecer com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Olha só os bancos digitais, você usa aí o Nubank, você usa Mercado Pago, você usa o C6, qual mais? Você usa PicPay, você usa o Banco Inter. Pois é, pessoal, o Lula, com essa tara dele em querer fiscalizar o seu dinheiro, agora, esses bancos digitais, alguns deles, deixarão de existir. Terão que mudar o seu nome, terão que mudar a sua plataforma, a sua forma ali, até mesmo de se relacionar com os clientes, porque o Lula quer beneficiar o Itaú, o Bradesco, né, os grandes bancos, e esses bancos digitais, muitos deles podem até chegar a desaparecer. Pois é, pessoal. Por quê?
porque neles a fiscalização do seu dinheiro e do meu dinheiro, ela não é tão grande quanto num Bradesco, quanto no Itaú, num grande banco. E aí o que esse governo quer é fiscalizar cada vez mais. É por isso que o Pix vai passar por uma grande reformulação agora mesmo, no início desse ano de 2026, para te proteger, entre aspas, mas para te fiscalizar, porque o governo tem uma tara muito grande em aumentar a taxa de impostos. Porque se ele aumenta os impostos, ele vai faturar mais. E aí, meus amigos, é uma bola de neve, uma vergonha que acontece nesse país. E realmente, pessoal, nós pedimos a Deus para que levante aí um salvador da pátria, né? Quem sabe dentro do judiciário mesmo, quem sabe? Às vezes não vem da política, às vezes pode ser no judiciário. Temos aí o André Mendonça, o Cássio Nunes, né? Que agora em 2026 estarão na frente ali do TSE. Quem sabe Deus não envia aí um salvador da pátria para poder nos libertar das garras desse governo que só quer mamar mesmo. Ele só quer sugar tudo que você tem até a última gota. Lamentável. Vamos ficando por aqui, mas não vamos desistir. Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, porque para 2026 o bicho vai pegar aí com o André Mendonça e com o Cássio Nunes, pessoal. Será que o Flávio Bolsonaro vai conseguir arrastar sua candidatura até outubro? Ou será que eles vão, o sistema, o centrão que quer Tarcísio de Freitas, vai tirar Flávio Bolsonaro e vai colocar, então, aí o Tarcísio de Freitas como candidato da direita, entre aspas, né? Porque, na verdade, pessoal, nós sabemos que direita mesmo, só um para presidente no Brasil, que é Jair Bolsonaro. Os outros nem adianta tentar, porque também não vai ter força contra o Lula, não é mesmo? Pessoal, compartilha esse vídeo, clica aqui embaixo. Se você clicar aqui e mandar esse vídeo para a família, para o grupo do WhatsApp, você vai estar ajudando o seu país, mandando um informe aí para as pessoas daquilo que realmente está acontecendo e não de mentiras falsas que nós vemos na grande mídia, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.